Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 13. A Justiça sob as Alianças. Fiquei emocionado quando percebi que poderosas realizações foram feitas por homens que tinham apenas uma justiça limitada sob a primeira aliança. Pensei em Abraão. Tão logo ele foi circuncidado e entrou na aliança, Deus lhe deu uma justiça limitada. Pensei sobre o fato dele ousar ficar na presença de Deus e interceder por Sodoma e Gomorra com aquela sublime ousadia que não é igualada em nossos dias modernos pelos homens que conhecem sua justiça e os direitos ilimitados em Cristo. Pensei nos atos poderosos de Moisés, que só ocupava um lugar de servo perante Jeová. Contudo, ousou obedecer a Deus e alcançou tais maravilhosas vitórias para aquela nação que estava escrava, Israel. Pensei em Josué, que ousou obedecer Jeová e guiou aquela nação para as margens do Jordão, quando ele estava em cheia. Ele ousou dizer aos sacerdotes: tomem a arca, desçam e mergulhem seus pés na água, e quando o fizerem, um caminho será aberto para atravessarem a pés secos. No entanto, ele tinha somente uma justiça limitada, a justiça de um servo. Nós o vemos ficar perante os exércitos e gritar para o sol: detente aí, até que a nação se vingue de seus inimigos. Aquele homem dominou sobre o universo, contudo, ele tinha apenas uma justiça limitada. Vemos Elias na Batalha dos Deuses, no Monte Carmelo, clamando por fogo descendo do céu, trazendo chuva a uma terra arrasada pela seca. Ele era dominador absoluto sobre as leis da natureza. Contudo, ele era apenas um servo na posição de servo e com a justiça limitada de um servo. O espaço não nos permitiria que falássemos de Daniel e dos 3 jovens hebreus, ou dos poderosos homens de guerra de Davi. Eles só tinham uma justiça limitada. Contudo, que prodígios realizaram! Sua justiça foi-lhes imputada com base no valor que Deus colocou no sangue de touros e carneiros, no caráter sagrado de sua aliança com Abraão. Eles não eram homens e mulheres recriados como nós somos. Eles eram apenas servos sob uma lei que deveria ser descartada para que outra assumisse o seu lugar, a qual devia estar baseada no melhor sacrifício e no melhor sangue. Nossos corações se emocionam quando lemos sobre a obediência ao comando de um anjo. Eles não andavam por fé como nós andamos. Eles andavam por vista. Eles viam o anjo. Eles ouviam sua voz. Eles viviam na esfera dos sentidos. Sua característica excepcional era a obediência à voz de Deus. Deus nos forneceu um registro das poderosas realizações deles, baseadas em sua obediência à aliança abraâmica. Justiça ilimitada. Uma vez ansiei obter a estimativa feita por Deus de nossa justiça, de nossa posição perante o Pai e de nossos direitos e privilégios em Cristo na nova aliança. Encontrei isso na revelação paulina. Vi o que éramos na mente do Pai e na mente do Cristo. Vi nossas possibilidades ilimitadas na nova aliança e na nossa relação com Ele como filhos e filhas. Jesus foi o filho modelo. Ele disse: maiores obras do que estas fareis, porque vou para o Pai. Ali, ele nos deu o direito legal de usar o seu nome e, finalmente, na grande comissão, ele definiu o poder desse nome. Ele disse: em meu nome expelirão demônios. Quando declarou isso, ele nos fez saber o segredo de que deveríamos dominar sobre Satanás. Se podemos expelir um demônio, podemos expelir todos os demônios. Se temos domínio sobre o adversário, temos domínio sobre todas as suas obras. Você vê como esta justiça é ilimitada
permitindo-nos ficar na presença do Pai sem nenhum senso de culpa ou de condenação, e nos dando a capacidade de ficar na presença de Satanás sem nenhum senso de inferioridade? Quando ele disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra", era para a igreja, era para esta dispensação. Essa autoridade não era para Jesus, mas para nós. Seu nome nos libertou da condenação e do domínio satânico por meio de sua redenção e da nova criação. Por causa disso, ele nos chama a realizar as coisas que começou a fazer: libertar os homens, quebrando as cadeias de Satanás, curar os enfermos, quebrar o poder de demônios sobre comunidades e nações. Ele disse: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Você observa que eles foram levados à escola de Cristo e lhes foi ensinado sobre as possibilidades trazidas por todos os nossos direitos e privilégios em Cristo, sobre a nossa completa redenção e sobre o nosso domínio sobre Satanás. Após isso, ele disse: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Eu comecei então a entender a comissão. Ele disse: "Em meu nome expelirão demônios, e também tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho." Podemos ver muito claramente agora que devemos assumir o lugar de Jesus e agir dentro da autoridade que foi investida em seu nome. Essa autoridade nos pertence. Podemos ver outro fato. Quando Adão foi criado, Deus lhe deu domínio sobre todas as obras de suas mãos. Mas Adão entregou esse domínio nas mãos de Satanás e se tornou um súdito dele. Em Cristo, este domínio é restaurado à igreja, é restaurado no nome de Jesus. Esta autoridade perdida foi investida em Cristo. Quando ele disse: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois usai esta autoridade, eu vos darei o direito legal de usar o meu nome, eu vos darei a procuração", ele nos convida a entrar com confiança na sala do trono, até o trono de graça, e tornar nossos pedidos conhecidos. Não devemos ir ali como escravos ou como servos, vamos ali como filhos. Somos os escravos de amor daquele mestre, o escravo do amor, Jesus. Estamos agindo em seu lugar. Estamos assumindo, estamos fazendo a obra que ele veio para fazer. Estamos agindo com uma justiça ilimitada. Estamos assumindo nosso lugar e usando plenamente nossos direitos em Cristo. A igreja tem tido uma concepção errada quanto ao seu lugar em Cristo e ao seu domínio. Temos estado cheios de medo. Temos ouvido tanta pregação sobre pecado, fraqueza e fracasso, que isso já se tornou parte de nossa própria consciência. Não temos percebido o que ele nos disse: "Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo." Quem é aquele que está em nós? É Deus. Somos dominadores, somos vencedores. No próximo capítulo, 1 João 5, 4 e 5, ele disse: "Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Somos senhores ou dominadores na mente do Pai. Somos vencedores. No momento em que obtemos esta atitude mental de vencedores, ao invés de sermos vencidos, assumiremos o nosso lugar. A revelação paulina culmina com Romanos 8,37. "Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou."
Deus nos faz ver em Romanos 5,17 que reinamos como reis na esfera da vida através de Jesus Cristo. De sua plenitude temos recebido graça sobre graça para desfrutarmos de tal medida de plenitude. Ele pôs todas as coisas em sujeição sob nossos pés e nos deu Jesus, nosso Senhor, para ser cabeça acima de todos os governos do mundo. Devemos funcionar como governantes que dominam as forças espirituais e reinam agora como reis na terra, em Jesus Cristo. Entenda que aquele que pode governar as forças espirituais também pode governar as condições políticas. A igreja deveria dominar absolutamente sobre os elementos políticos do mundo para o benefício da raça humana. Nós temos uma justiça ilimitada. Vamos assumir nossos privilégios ilimitados e agir no papel de dominadores neste mundo de trevas, ódio e egoísmo. O que limita usarmos nossa justiça? O que é que nos limita na nossa prática da palavra e em assumir nossos lugares em Cristo? O que é que nos impede de aproveitar da nossa justiça em Cristo? Sabemos que somos a justiça de Deus em Cristo. Sabemos que Deus é a força de nossas vidas. Sabemos que temos sua habilidade. Sabemos que Ele é a nossa suficiência para enfrentar toda crise em nossas vidas. Sabemos que sua palavra em nossos lábios curará os doentes, fortalecerá os fracos, despertará os não salvos quanto à condição de seus corações e os trará ao conhecimento salvífico de Cristo. Tudo isto sabemos. Por que então somos tão lentos para agir? Pode ser por causa de uma mente não renovada. Quando alguém nasce de novo e recebe esta vasta herança de graça, sua mente ainda não está em harmonia com seu espírito recriado. Assim, é necessário que a sua mente seja renovada. Esta mente não renovada prende muitos homens e mulheres num estado de inutilidade, quando poderiam ser imensamente usados pelo Senhor. Suas mentes podem ser renovadas ao agirem na palavra e por meio de um íntimo conhecimento do Mestre através dela. Quando a palavra é ignorada, a razão assume o trono. Outra razão pela qual os homens deixam de usufruir da sua justiça é porque os sentidos dominam sobre os seus espíritos. Medo e incredulidade estão no trono. Eles têm medo de assumir o seu lugar. Eles veem a necessidade. Eles sabem que deveriam ser capazes de libertar aquela pessoa que está presa na escravidão pelo adversário. Mas esta mente não renovada, essa falta de iniciativa espiritual, os deixa insensíveis. Isto provém de um fraco tipo de comunhão com o Pai. Eles não têm nenhum apetite real pela palavra e gostam mais de ler sobre a Bíblia do que se banquetear com ela. O senhorio da palavra. Não há nenhum senso de apreciação do senhorio da palavra, da sua autoridade nos seus lábios ou da capacidade adquirida através dela que comova homens e mulheres a uma ação real. Se carecem do senso do senhorio da palavra, eles nunca serão capazes de usá-la, embora possam conhecer intelectualmente que são a justiça de Deus, que têm a capacidade de Deus e o direito legal de usar o nome de Jesus com toda a sua autoridade. Isto provém de um pobre tipo de comunhão, por andarem fora do amor. Eles não reconhecem o senhorio do amor e nem o da palavra. Eles não têm nenhuma confissão ousada do que são em Cristo. Há um senso de debilidade de espírito, uma fé vacilante, uma rendição às circunstâncias. O tempo todo eles admitirão que são a justiça de Deus, contudo, não estão tirando proveito disso. Eles estão vivendo em servidão aos sentidos. Eles não estão praticando a palavra da justiça. Eles estão inconscientemente se voltando para os sentidos, buscando neles ajuda e socorro na hora da necessidade. Eles agem como homens comuns, são movidos pela inveja daqueles que os cercam,
ignoram seu lugar em Cristo. Em tempos de crise, procuram por alguém que ore ou que haja por eles. Ignoram o uso do nome de Jesus. Esquecem que tipo de homens são. Estão vivendo vidas medíocres quando deveriam ser super-homens. Estão fracos quando deveriam ser fortes. Eles têm tudo. Eles conhecem suas riquezas. Eles conhecem seus direitos. Contudo, vivem em pobreza espiritual. Por quê? Porque não estão assumindo os seus lugares e agindo na palavra.